Estas galinhas de quintal põem ovos com 4 vezes mais vitamina D do que as de supermercado. E a ração delas é apenas hortaliças do jardim. Parece um conto de fadas, certo? Mas não é uma lenda ou um ecomito de marketing. É o que eles não querem que você saiba. Em um mundo onde as galinhas foram transformadas em máquinas biológicas, a avicultura de aldeia continua sendo o último bastião da comida de verdade. Enquanto as corporações gastam milhões em patentes, antibióticos e slogans publicitários como ovos frescos da fazenda do hipermercado, em aldeias comuns em toda a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão, o conhecimento enterrado sob o asfalto ainda prospera. Impossibilidade biológica. Foi assim que um relatório de 1978 do Ministério da Agricultura, da URLS, chamou a ideia de alimentar aves exclusivamente com ervas locais, grãos e resíduos de jardim. Impossível sem premissas, escreveram os oficiais. Mas, ao mesmo tempo, em uma aldeia perto de Vologda, uma idosa chamada Baba Dunya criava 30 galinhas salmão de Zagorsk que ninguém vacinou ou injetou antibióticos. Elas sobreviveram a 3 enchentes de primavera, a um inverno de 38 graus e ainda punham ovos com gemas brilhantes que cheiravam a sol. No laboratório, quando seus ovos acabaram parando lá acidentalmente, encontraram 2,7 vezes mais vitamina A e quase 4 vezes mais vitamina D do que nos ovos industriais padrão. Na época, eles desdenharam como métodos folclóricos, uma verdadeira lástima. Lembre-se das crônicas de 1942, Leningrado sitiada, regiões ocupadas da Ucrânia. Galinheiros comunitários salvaram famílias quando não havia 1 grama de farinha nos armazéns. Nas estepes perto de Pavlodar e nas baixadas da região de Moscou, as mulheres construíam galinheiros sobre estacas para proteger a cama da umidade, e dentro da cama, a microflora viva, o próprio microbioma do galinheiro. Naquela época, ninguém conhecia essa palavra, mas entendiam. Enquanto houvesse uma mistura de feno seca e em fermentação sob os pés, as aves não ficariam doentes. Esta era a biotecnologia popular muito antes de a ciência inventar o termo. Uma galinha caipira não é apenas uma ave, é uma fábrica bioquímica ambulante. Seu corpo sintetiza ácidos graxos ômega 3 e ômega 7 a partir de ervas que as aves de granja nunca viram. Em ovos caseiros, a proporção de ômega 3 para ômega 6 é de 1,1, enquanto nos ovos comprados em lojas é de 1,15. É daí que vem aquela película dourada no caldo, algo que você não encontrará em nenhuma sopa de frango de corte. A imunidade natural dessas galinhas é uma sinfonia de interação com a terra. Poeira, cinzas, bactérias de debaixo de suas garras. Tudo isso funciona como uma vacina, só que é de graça. Em um galinheiro normal, o ar cheira a pão, feno e calor. Não a amônia e medo. Então, por que tais práticas desapareceram das prateleiras das lojas? Porque a natureza não pode ser patenteada. É lucrativo para as grandes empresas agrícolas manter você dependente de suas rações e produtos farmacêuticos. Com cada saco de ração granulada, você está comprando não apenas comida, mas também uma dívida na forma de dependência. Os antibióticos não são para a galinha, são para o negócio, para manter o sistema à tona. O que Baba Dunya faz com uma pá e forquilhas, as corporações substituem por um armazém cheio de premixes e uma farmácia veterinária. Eles construíram o mercado de modo que a autonomia da aldeia pareça uma relíquia. E agora, a prática. Você reconhecerá uma verdadeira galinha caipira imediatamente. Seus olhos são claros, sua crista brilhante, suas pernas ásperas como as de um velho trabalhador, suas penas densas e brilhantes. Tal ave não fica parada em um canto. Ela trabalha, cava, procura. A alimentação não é segredo. Aveia, trigo, ramas de beterraba, repolho, trevo, urtiga seca e definitivamente cinzas para o banho. Essa é a sua farmácia. Feno seco e um pouco de terra são adicionados à cama. Ocorre a fermentação, que aquece no inverno e elimina o odor. O galinheiro precisa de uma abertura montada no topo para que o ar circule em vez de estagnar. Ovos caseiros podem ser comidos crus. Sua microflora protege contra a salmonela melhor do que qualquer antibiótico.
se a galinha estiver saudável. Ovos cozidos tratam o fígado graças aos fosfolipídios. O caldo de uma galinha poedeira velha não é apenas sopa. É um concentrado de osso líquido, 19 aminoácidos, incluindo lisina e metionina, que as vitaminas farmacêuticas não podem substituir. E se você der às galinhas ração fermentada, uma mistura de grãos triturados e soro de leite, embebida por 24 horas, seus ovos tornam-se vivos. A clara do ovo é límpida, densa, sem consistência aquosa. E aqui está o que é importante. Ao retornar a esses métodos, você está recuperando sua autonomia. Não espere que uma holding agrícola o ensine. O trabalho deles é vender. O seu é entender. Um galinheiro não é um barraco. É um servidor de madeira da imunidade. Um poleiro é um elevador de liberdade. Quando você olha para fotos antigas de pátios de aldeia dos anos 60, parece que tudo era mais simples. Mas isso é apenas à primeira vista. Por trás de cada pátio havia uma engenharia nada inferior à que as agrocorporações anunciam hoje. Simplesmente não era chamada de biotecnologia ou centro de reprodução, mas simplesmente a fazenda. Cada aldeia tinha seu próprio tipo de galinheiro, seu próprio calendário de alimentação e até seu próprio método de selecionar galos pela voz. Sim, pela voz. Em locais onde as geadas atingiam menos 40 graus, escolhiam um galo rouco com um canto baixo. Por quê? Porque tal galo gasta menos energia, ganha peso mais rápido, não briga e não interrompe a rotina. Isso é etologia real, apenas sem as palavras sofisticadas em inglês. E agora imagine, na União Soviética havia mais de 20 linhagens oficiais de galinhas de aldeia, criadas não em laboratórios, mas em condições de campo. A salmão de Zagorsk, o orgulho dos criadores da região de Moscou na década de 1950, foi desenvolvida para as regiões do norte, resistente, prolífica, com carne densa e plumagem quente. E a Ushanka ucraniana, ela podia pôr um ovo até em janeiro, quando o termômetro caía abaixo de menos 20. E no Cazaquistão, ainda vive um descendente das antigas galinhas de aldeia, Zeribai, uma ave que encontra sua própria comida e não sabe o que é ração composta. Todas essas linhagens desapareceram não porque eram ruins, mas porque não se encaixavam no esquema de um mercado centralizado. Elas não podiam ser transformadas em um produto padrão. Não podiam ser colocadas em uma esteira de produção. É precisamente aí que reside a força delas. Aqui está um exemplo. Um ovo de galinha de aldeia contém cerca de 7,8 microgramas de vitamina D por 100 gramas, enquanto os de supermercado têm apenas 1,9. A proteína em um ovo caseiro é 12% mais densa e tem o dobro de lecitina. Lecitina não é apenas uma palavra nutritiva de um pote de suplemento. É o material de construção para suas membranas celulares, especialmente seu cérebro e fígado. É por isso que os antigos costumavam dizer: como um ovo caseiro, seus pensamentos ficarão mais claros. Eles não conheciam o termo neurotrofinas, mas entendiam que este produto tinha um poder que nutria não apenas o corpo, mas também o espírito. Quando uma ave caminha pelo quintal, ela entra em contato com centenas de tipos de bactérias, fungos e micro-organismos que criam suas defesas naturais. O microbioma. Esse microbioma é transmitido através da casca do ovo, através do ar, através da poeira no galinheiro. Uma galinha de granja vive em uma tela de arame, sem solo, sem luz, sem contato, e por isso sua imunidade morre com suas primeiras penas. Os cientistas chamam isso de estresse estéril. Nossas avós simplesmente diziam: uma galinha sem terra enlouquece. É por isso que o caldo de aves de aldeia se transforma em gelatina quando esfria. Isso indica a presença de colágeno natural. O caldo de frango de corte industrial permanece líquido, sem corpo, porque seus ossos não têm tempo de amadurecer. Eles são criados em 38 dias, sob uma lâmpada com doses de antibióticos, para que não colapsem sob o próprio peso. E você sabe o que isso faz ao seu corpo? A proteína dessa carne é mal absorvida porque as enzimas não a reconhecem como natural. É como ler um livro onde metade das letras está impressa em uma fonte inexistente. Mas há algo mais profundo: o engano bioquímico.
A ração industrial sempre contém aceleradores de crescimento, não necessariamente hormônios, muitas vezes apenas aminoácidos sintéticos, como a demetionina. Eles são mais baratos, mas o seu corpo e o corpo da galinha só absorvem a forma L. A diferença química é colossal, mas não está escrita no rótulo. Portanto, mesmo que lhe digam que a ração é natural, não é o que uma ave comeria na natureza. Na grama, nas sementes e no solo, existem quelantes naturais que ligam os microelementos em uma forma bioavailable. A ração composta não os possui. Daí o frango sem gosto e a gema sem cor. Agora vamos lembrar como as aves eram alimentadas nas aldeias antigamente. Do outono em diante, uma mistura de inverno. Aveia triturada, milho, cascas de maçã secas e um pouco de farelo de girassol. Na primavera, urtigas, erva de Santa Maria, brotos jovens e cenouras raladas. No verão, resíduos da colheita de feno, batatas cozidas, leite azedo. Sem mágica, apenas a lógica da natureza. Uma galinha não deve comer o que não cresce perto dela. Este princípio encarna saúde, sabor e lucratividade. A propósito sobre lucratividade, em 1982, um experimento foi realizado no Cazaquistão. Dois grupos de galinhas de aldeia, o primeiro com ração composta regular, o segundo com uma dieta de jardim. Após 3 meses, as galinhas de jardim puseram 8% menos ovos, mas o peso de cada ovo foi 18% maior e a casca era 1,5 vezes mais forte. E, importante, os custos com ração foram reduzidos pela metade, ou seja, os camponeses, sem nenhum grânulo ou premix, venceram economicamente. Isto é o verdadeiro agronegócio, apenas sem escritórios e PowerPoint. E agora preste atenção. Um galinheiro é um ecossistema. Sua cama funciona como o solo, apenas vertical. Quando você usa feno seco, folhas e um pouco de maravalha, a fermentação natural começa. A temperatura no fundo pode ser 5, 7 graus mais alta do que no ar. Isso não é apenas calor, mas também prevenção natural de doenças. Bactérias que vivem na cama liberam ácidos orgânicos que suprimem patógenos. Em condições de fábrica, isso é substituído por produtos químicos, mas para nós é apenas uma pá, uma virada por semana e você estende a vida dela por meses. Nos tempos antigos diziam, enquanto a cama solta vapor, a ave não fica doente. Isso não é superstição, é microbiologia empírica. Se você acha que o método da aldeia é coisa do passado, olhe para os dados modernos. Ovos de galinhas criadas soltas contêm 3 vezes mais ômega 3, o dobro de vitamina E e 30% menos colesterol. E isso com os mesmos grãos, apenas sem gaiolas e sem estresse. Porque o estresse em uma gaiola significa o hormônio cortisol, que reduz diretamente a qualidade da proteína e destrói as vitaminas do complexo B. Uma galinha que vive sem sol não sintetiza vitamina D3, o que significa que seu ovo é uma casca vazia. Mas para restaurar esse nível de qualidade, você precisa entender os detalhes. Um verdadeiro galinheiro de aldeia é construído não com sobras de tábuas, mas como um organismo vivo. Ele deve ter uma janela voltada para o leste. O sol da manhã estimula a postura de ovos através do hormônio melatonina. O poleiro é colocado a 70, 90 cm acima do chão. Isso não é apenas conveniente, mimetiza uma árvore, criando uma sensação de segurança. Sob o poleiro fica um banho de cinzas, uma mistura de areia, cinzas e terra seca. A galinha não se banha nele por tédio. Ela limpa suas penas de parasitas e repõe seu equilíbrio mineral. Outro truque popular é um maço pendurado de urtigas. Ele não apenas seca o ar e aromatiza o ambiente, mas também serve como fonte de cálcio e ferro quando as aves o bicam. A ventilação era feita de forma simples, um tubo com uma válvula, sem ventilador. É importante que o ar suba, não sopre sobre a ave. Qualquer corrente de ar é a morte para a má imunidade. E agora o principal mito, que é lucrativo para a má indústria, que o natural não pode ser estável. Isso é uma mentira. A verdadeira estabilidade nasce de um ciclo. Se você rotaciona lotes de aves, alimenta a cama com feno fresco, regula a duração da luz do dia,
Você cria um sistema onde não há dependência. Você não espera por um caminhão de ração. Você não depende de eletricidade. Você tem o sol, o grão e a inteligência. Estamos acostumados a pensar que a modernidade significa controle, mas na realidade, a modernidade é um retorno consciente ao que funciona. E a galinha de aldeia é o melhor exemplo. Isso não é romance. É um mecanismo preciso, comprovado por séculos. Quando você cria tais galinhas, não obtém apenas ovos. Você cria uma reserva microscópica de biosfera. E quanto mais quintais assim existirem, menos poder terão aqueles que nos tornam dependentes das fábricas. O sistema não teme a crítica, ele teme a independência. E o conhecimento é o primeiro passo para a liberdade. Enquanto as holdings agrícolas anunciam mais um frango de corte híbrido, com nome em latim e promessas de crescimento super rápido, o velho camponês de Gomel sorri e sabe que a verdadeira revolução já aconteceu na década de 1930, quando as primeiras estações de fazendas coletivas começaram a selecionar galinhas, não pela velocidade, mas pela resistência. Foi quando nasceu a ideia de que uma boa ave não é aquela que cresce rápido, mas aquela que não morre. Hoje, este princípio soa quase herético, mas sem ele, é impossível construir uma fazenda sustentável, porque qualquer fábrica pode criar um frango de corte em 35 dias, mas apenas a genética da aldeia pode viver por um ano sem drogas veterinárias e não perder produtividade. E aqui começa o que eu chamo de sabotagem biológica da indústria, quando o conhecimento popular mina a base do sistema global. Vamos aos detalhes. Em uma incubadora industrial típica, um pintinho nasce no 21º dia, mas em linhagens de aldeia, o ciclo é frequentemente mais longo, até 23, 24 dias. Isso não é um atraso, é adaptação natural. Durante esses dias extras, uma estrutura óssea mais densa se forma e a microflora intestinal se desenvolve. Aquela farmácia interna que mais tarde salva a ave sem antibióticos. Quando um pintinho emerge do ovo, não sob uma lâmpada, mas sob sua mãe, ele recebe não apenas calor, mas bactérias de sua pele e penas. Esta é uma vacinação natural que nenhuma instituição lhe ensinará. É por isso que, antigamente, ovos sujos nunca eram jogados fora. Bilhões de micróbios benéficos viviam na casca, formando a imunidade do pintinho. Hoje, as fábricas desinfetam tudo até a esterilidade, matando a própria vida. Como resultado, um pintinho recém-nascido é estéril e, portanto, vulnerável. Eles são povoados com probióticos artificiais, como se tentassem trazer de volta uma alma que eles mesmos apagaram. O que um camponês faz naturalmente, as corporações substituem por potes caros rotulados como bioproteção. Se você quer reviver um verdadeiro microbioma de galinheiro, veja como se faz. Após a limpeza, não lave tudo com alvejante. Deixe um pouco da cama velha, especialmente nos cantos onde a galinha gosta de dormir. Este é o seu material de partida. Adicione palha fresca, um pouco de feno picado e algumas colheres de soro de leite. Após uma semana, um leve cheiro de pão e calor aparecerá. Isso significa que as bactérias retornaram e a cama está viva novamente. É aí que nasce o que a ciência hoje chama de Bacillus subtilis, um antibiótico natural que salvava as aves muito antes da penicilina. Agora vamos falar sobre fisiologia. Por que uma galinha de aldeia, comendo hortaliças e grãos, produz um ovo com proteína espessa como gelatina? Porque seu corpo sabe como ler a comida. Em condições naturais, a ave tem uma fermentação ativa em seu papo. Lactobacilos vivem lá, quebrando fibras grosseiras. A ração composta, estéril e seca destrói esse processo. Como resultado, o intestino perde sua capacidade de autolimpeza e a ave tem que ser tratada. Mas na natureza, o tratamento é simplesmente comida selecionada adequadamente. Se você quer reproduzir uma dieta natural, não persiga o exótico. A melhor adição ao grão é farinha de ervas, simplesmente grama seca e moída. Ela contém beta-caroteno, ferro, cálcio e até vitamina K2 natural, que é responsável pela força dos ossos e da casca do ovo. Adicione um punhado para cada 10 aves e você esquecerá os ovos frágeis. E se você tiver soro de leite ou kefir, faça ração fermentada.
Derrame o grão triturado com o líquido. Deixe por 24 horas em temperatura ambiente. As bactérias quebram o amido e a ração torna-se biodisponível. Pintinhos em tal dieta crescem uniformemente, não engordam e não contraem cocidiose. Aqui está o que é interessante. Em 1991, uma pesquisa foi realizada no Instituto Agrário de Kharkov. Eles compararam a carne de pintinhos criados com ração composta regular e com uma mistura fermentada de aveia, trigo e soro de leite. O resultado surpreendeu até os céticos. O teor de lisina na carne aumentou em 23% e o triptofano em quase 30%. Estes são os aminoácidos responsáveis pela reparação de tecidos e função do sistema nervoso. Ou seja, uma galinha em uma dieta simples de jardim, na verdade se tornou um nutracêutico, um produto medicinal. Agora adivinhe quem foi o primeiro a comprar os direitos para publicar este relatório? Um conhecido fabricante de rações compostas. E o relatório desapareceu. Coincidência? Agora vamos voltar nossa atenção para a ecologia. Em uma propriedade rural não há desperdício. A cama torna-se composto, o composto torna-se fertilizante, o fertilizante torna-se alimento para minhocas e as minhocas tornam-se alimento para as aves. É um ciclo fechado. O que hoje é chamado elegantemente de agricultura circular, os camponeses praticavam há 100 anos. Eles simplesmente chamavam de agricultura sensata. Um galinheiro onde tudo é utilizado é um laboratório vivo de equilíbrio. Até a poeira nas prateleiras faz parte do sistema. Ela abriga esporos de mofo que regulam a umidade. Se você uma vez limpou todo o seu galinheiro até brilhar e notou que as aves começaram a espirrar, não foi a sujeira que saiu, foi o ecossistema que morreu. Vamos também falar sobre arquitetura. Antigos galinheiros eram construídos sobre estacas, não porque parecia bonito. Nas regiões do norte, isso salvava a cama da água do degelo, e nas regiões do sul, de cobras e roedores. Mas essa solução tem outra vantagem. Uma almofada de ar se forma sob o piso, o que estabiliza a temperatura. Fica fresco embaixo no calor e não congela no inverno. Ou seja, a própria casa respira. E não é apenas um barraco, é um sistema de controle climático construído sem eletricidade. E hoje, quando 1 kW custa como um ovo de ouro, este conhecimento torna-se especialmente valioso. Dentro do galinheiro, a iluminação desempenha um papel não menos importante que a ração. As horas de luz do dia não devem ser artificiais, mas rítmicas. Luz muito brilhante estressa as galinhas e elas começam a se bicar. Uma doença de fábrica que é resolvida com a debicagem. Mas na agricultura rural, isso não acontecia porque as lâmpadas eram equipadas com cúpulas feitas de latas de leite velhas, ou o teto era simplesmente caiado para que a luz refletisse suavemente. A luz natural é um antidepressivo. Ela regula os níveis de serotonina e, assim, afeta a postura de ovos. Agora sobre a saúde. A doença mais comum em galinhas de fábrica é a avitaminose. Entre as galinhas de aldeia é quase desconhecida. Por quê? Porque elas vagam. Uma simples caminhada na grama garante a síntese de vitamina D através da pele das pernas e da crista. E a vida ao ar livre lhes dá dezenas de fontes de proteína. Minhocas, besouros, larvas. Isso não é comida suja. É um suplemento proteico vivo. Uma minhoca substitui 1 grama de ração composta, mas com micronutrientes que nenhuma fábrica pode produzir. Nos tempos antigos diziam, uma galinha que cava a terra alimenta seu dono. E nessa frase reside a verdade bioquímica. Outra observação. Galinhas caipiras sempre põem ovos mais densos, com gemas mais ricas. Este é um resultado do movimento da ave. A atividade muscular melhora a circulação sanguínea, o que afeta diretamente a qualidade das células reprodutivas. Paradoxalmente, quanto mais uma galinha caminha, mais ovos ela põe. Em uma gaiola, é o oposto. Então, se você quiser aumentar a produção, não adicione luz nem inunde a ração. Apenas dê à ave a oportunidade de ser uma ave. A economia desta abordagem é surpreendentemente simples. Em média, uma galinha de aldeia come 120 as de ração por dia. Uma galinha de fábrica até 170 gramas. Uma diferença de 40 gramas
parece trivial, mas ao longo de um ano para 100 aves, isso é 1,5 toneladas a menos de grãos. Agora converta isso em dinheiro e você entenderá por que a indústria não quer que você alimente suas galinhas com grama. Não há margem na grama, mas há na ração composta. Mas a parte mais interessante é como a ave lhe paga de volta. Galinhas domésticas vivem de 6 a 8 anos e põem de forma estável até o quinto ano. Isso significa que uma galinha pode lhe dar mais de 1.000 ovos sem um único curso de antibióticos. Multiplique isso pelo preço de um ovo dourado real e perfumado, e você terá um capital que a inflação não corrói. Esta é uma economia autônoma e, em um sentido espiritual, um ato de resistência. Quando você cria suas próprias aves, diz ao sistema: não sou um comprador, sou um produtor. E é isso que eles mais temem, porque a independência é contagiosa. Ela cheira a feno, fumaça e caldo fresco e não pode ser embalada em uma bandeja de plástico. Estamos acostumados a pensar que o progresso é quando uma ave cresce mais rápido e um ovo parece o mesmo em todas as prateleiras. Mas, na realidade, o progresso começa onde os seres humanos recuperam o controle sobre os processos vivos. Não o controle de laboratório, mas o controle humano. Esta é a essência do que hoje é chamado de Ayam Yoper na Ásia, e o que para nós é a experiência esquecida da engenharia de aldeia. Não estamos inventando nada novo. Estamos simplesmente lembrando como fazer as coisas corretamente. Na ilha de Java, na Indonésia, os camponeses enfrentaram o mesmo que os agricultores coletivos, perto de Voronezh, enfrentaram nos anos 80. Os clientes queriam o sabor da aldeia, mas a ração custava uma fortuna. E eles fizeram o que nossos avós sabiam fazer intuitivamente. Combinaram resistência com produtividade. Foi assim que apareceu o híbrido de galinha deles. E, no entanto, em nossas aldeias pós-soviéticas, isso era a norma. Quem se lembra de como a vovó colocava um galo Orlov no celeiro com as galinhas poedeiras locais por vários meses? Ninguém chamava isso de hibridização. Eles apenas diziam, adicionar um pouco de sangue. Eles não sabiam, então, que isso era vigor híbrido. O vigor híbrido. Ele faz o que nenhum antibiótico consegue. Cria vida com uma reserva de força. Quando duas linhagens de origem distante são combinadas, a natureza parece reiniciar o programa do organismo. Imunidade, crescimento, apetite, tudo é aprimorado. É como colocar um motor de trator na carcaça de um Niva. Forte, sem frescuras e potente. Os criadores soviéticos sabiam disso perfeitamente. Em estações experimentais perto de Tula e Kostroma, ainda na década de 1960, eles desenvolveram cruzamentos de heterose. Exatamente o que é vendido hoje sob nomes importados sofisticados. Por exemplo, a famosa linhagem B33 foi o resultado do cruzamento de salmão de Zagorski e Rhode Island Red para obter uma ave que cresce rápido, mas não perde o sabor. Só que naquela época ninguém colocava uma patente nisso. Era propriedade comum, e é por isso que esse conhecimento desapareceu. Não podia ser monetizado. Hoje tudo é o contrário. Uma empresa compra uma linhagem genética, torna a propriedade privada e você não pode mais reproduzi-la. Você compra pintinhos, mas não o futuro. Ele permanece nas mãos da corporação. É por isso que o sucesso real reside em criar o seu próprio Joper popular. Não uma cópia, mas um sistema onde você gerencia a genética e o resultado. E é mais simples do que parece. A primeira coisa a entender é que não existe uma galinha universal. Não tente forçar uma linhagem a ser tudo ao mesmo tempo. Se você quer carne, crie uma linhagem paterna de galos fortes e poderosos, não necessariamente rápidos, mas resilientes. Se você quer ovos, mantenha uma linhagem materna, leve, resistente, bem adaptada ao seu clima. Esses dois grupos são as suas fábricas. Eles não podem ser misturados com aves comerciais. É assim que você cria o que a indústria chama de núcleo genético, mas sem paredes estéreis. Nesse núcleo, você mantém apenas os melhores. Um galo para cada 7, 10 galinhas, não mais. O galo deve ser ativo, mas não agressivo. Teste-o de forma simples. Jogue um chapéu ou um pedaço de pau nele. Se ele atacar, remova-o. Um verdadeiro produtor deve proteger o bando, não atacar o dono.
e previna a obesidade. 1 grama de gordura extra significa um ovo a menos energia. Agora para o lado prático. Para criar sua própria linhagem paterna, procure raças com corpos densos e pescoços curtos. Cornish, Orpington, Plymouth Rock. Elas passam um peito massivo e ganho de peso rápido para a prole. Para a linhagem materna, poedeiras locais endurecidas, Zagorsk, Kuchinskaya, Yubileinaya, Ushanka, Red Belarusian. A tarefa delas é fornecer resiliência, sabor e adaptação. Quando você combina essas duas linhagens, obtém um híbrido que cresce em 2 meses, mas não perde a alma do sabor da aldeia. Aqui está um ponto importante. Nunca guarde pintinhos desses híbridos para reprodução. Isso é o que arruína 90% dos iniciantes. A segunda geração perde a uniformidade. Um crescerá em 6 semanas, outro em 14. Um com imunidade forte, outro com articulações doentes. Isso é o caos genético. Portanto, você deve ser como um relojoeiro. Cada nova geração vem apenas de suas linhagens puras. Isso é profissionalismo. Muitos perguntarão, por que se dar a todo esse trabalho quando posso simplesmente comprar um frango de corte? A resposta é simples. Porque no momento em que o fornecimento para, o seu negócio morre, mas aquele que mantém seu próprio núcleo vive. Isso é a verdadeira independência. Agora vamos falar sobre a ração. O segredo da eficiência híbrida não está em milagres, mas na absorção. Quando você cria um híbrido, seu sistema digestivo torna-se turbinado. As enzimas trabalham mais ativamente. As vilosidades intestinais são mais longas. Isso significa que cada partícula de grão é absorvida mais profundamente. Mas isso só funciona com ração viva. Se você alimentar com pellets de fábrica, todo o efeito se perde. A ração deve ser viva, fermentada, úmida, com cheiro de pão azedo. Nela, as bactérias predigerem o amido e a proteína, transformando a ração em nutrição automática. Isso proporciona até 20% de economia sem nenhum produto químico. Aqui está um exemplo. Com um engorda clássico, um híbrido atinge 1,8 kg em 60 dias, com um consumo de 2,8 kg de ração. Mas se você adicionar aveia fermentada e infusão de urtiga à dieta, o resultado é o mesmo, com 2,3 kg de ração. A diferença é o seu lucro líquido. Agora multiplique por 100 aves e você entenderá que a inovação não está em novos pellets, mas em receitas antigas. Há outro segredo que as fábricas escondem sob a publicidade: a temperatura metabólica. Pintinhos híbridos têm um metabolismo mais alto, o que significa que precisam do microclima certo. Eles não toleram umidade, então seu galinheiro não deve ser quente, mas seco. A umidade é o principal inimigo. Se você sentir cheiro de amônia, isso já é uma perda. Uma vez por semana, vire a cama, adicione feno seco e cinzas. Isso não apenas neutraliza o ácido, mas também atua como um antisséptico. Agora, disciplina. Se você quer ser um produtor, não um amador, comece com um caderno. Anote todos os dias quanto comeram, quanto beberam, quanto peso ganharam. Isso não é burocracia, é um reflexo do seu negócio. Um dia perdido é uma semana perdida. Lembre-se, na avicultura, o lucro vive nos gramas. Cada dia extra de engorda significa uma perda de 3% na lucratividade. Se você trabalha com ovos, aplique a mesma lógica. Estabeleça linhagens de galinhas poedeiras que forneçam produção estável o ano todo. Para isso, use o esquema: um galo Rhode Island Red ou Leghorn com galinhas poedeiras locais. Isso lhe dará uma ave que põe 250, 280 ovos por ano, sem aquecimento ou aditivos. E o mais importante, tamanho e cor da casca consistentes. Isso é importante se você vende para restaurantes ou em uma feira. Ninguém comprará um ovo bonito se você trouxer um diferente amanhã. Consistência é confiança. E mais uma regra que distingue um profissional de um amador de quintal: você não dá nomes às suas galinhas. Você trabalha com linhagens, não com personalidades. Sim, soa cruel, mas não é falta de coração. É respeito pelo processo. Porque em cada linhagem vive não apenas uma ave, mas a memória genética. Seu núcleo é como um arquivo. Se você o perder, terá que começar de novo.
O modelo Jopper não é apenas sobre cruzamento. É um manifesto contra a mediocridade. É uma forma de dizer à indústria: podemos produzir melhor de forma mais barata e mais honesta. É um retorno ao bom senso. Enquanto eles correm atrás de padrões, você cria sabor, caráter e sustentabilidade. Você transforma sua fazenda em um laboratório de seleção popular. E cada família avícola que você tem é uma mini fábrica de eficiência. Se tudo isso parece complicado, então você está no caminho certo. A complexidade sempre precede a liberdade, porque uma vez que alguém entende como gerenciar a genética de suas aves, nunca mais comprará um pintinho em uma caixa. Tornar-se-á o mestre do ciclo, e o ciclo é poder. Pense nisso enquanto olha para o seu quintal. Talvez agora mesmo você tenha aquela linhagem materna caminhando por ali que você nem suspeitava. Talvez o seu velho galo com pernas curtas e peito largo já seja metade de um futuro híbrido. Tudo o que resta é conectar o conhecimento com a ação. Os números decidem tudo aqui, mas números que ganham vida na poeira do galinheiro e nas páginas do seu caderno. Porque aquele que mede, gerencia, e aquele que apenas alimenta, espera. E começaremos com a fórmula mais importante, que os aldeões sabiam muito antes dos livros didáticos: conversão alimentar. Esta não é uma palavra assustadora, mas uma medida simples. Quantos quilos de grão são necessários para obter 1 quilo de carne ou ovos? Se você gasta 3,5 quilos de ração para 1 quilo de ganho de peso, você já está no prejuízo. Em uma boa fazenda de híbridos, 2,2 quilos e com alimentação fermentada e vida livre ativa. Apenas 1,09 quilos. A diferença parece pequena, mas ao longo de um ano, mesmo com 100 aves, transforma-se em 1 tonelada de grãos economizados, o que significa o seu lucro líquido. Esta é a aritmética biológica, simples como um ancinho e precisa como um relógio. Por que os híbridos comem menos, mas crescem mais rápido? Porque eles têm um coeficiente de absorção de nutrientes geneticamente aumentado. Estudos mostram que o comprimento das vilosidades intestinais em híbridos é 12 a 17% maior, o que significa que a área de absorção é maior. Imagine uma esponja. Quanto maior ela for, mais água retém. O mesmo vale para um pintinho. Seu corpo não perde energia lutando contra micróbios. Ele tem imunidade incutida pela mãe e produtividade do pai. Este é um milagre da natureza, que não precisa de antibióticos. Mas os números não são tudo. O que importa é como você os usa. Cada quilo de ração é um investimento. Cada dia de atraso é uma porcentagem que você paga pela desorganização. Um verdadeiro fazendeiro mantém registros como um banqueiro. Pesa os pintinhos todo domingo, anota a temperatura, a quantidade de água, os restos de ração. Não por burocracia, para análise. Porque se você vir que o crescimento caiu durante a semana, não espere. Descubra o motivo imediatamente. Talvez a cama esteja úmida, talvez a ração tenha azedado, talvez o regime de luz esteja desregulado. Na sua fazenda não há futilidades. Tudo está interconectado. E agora chegamos ao que transforma um simples quintal em um negócio: o planejamento do ciclo. É aqui que a maioria das pessoas perde dinheiro. Elas criam aves até um bom peso, mas não consideram que cada dia extra no cercado significa gramas extras de ração e o risco de doenças. Produtores de sucesso estabelecem um cronograma antes mesmo da eclosão. Data de incubação, data de alojamento, data de abate ou início da postura. Tudo é planejado como um voo de linha aérea. E quando um lote atinge seu peso-alvo, ele tem que ir. Não porque eles tenham pena da ração, mas porque negócios tratam do giro de capital. Um dia de atraso significa que 1% do lucro evapora. Vamos detalhar especificamente. Um pintinho do seu híbrido pesa 1,8 quilos aos 60 dias. O consumo de ração é de 2,4 kg. Você vende o lote a 400 rublos por quilo de peso limpo. Isso dá 720 rublos por ave. A ração custou 22 rublos por quilo, e isso dá 52,8 rublos em despesas. Mais um pouco para a cama e água, digamos 10 rublos. Lucro líquido, 650 rublos.
Para 100 aves, 65.700 por ciclo. E você pode fazer 3 ciclos desses por ano. No total, quase 200 mil de um pequeno lote. Sem empréstimos, sem ração composta com códigos e embalagens. Isso não é fantasia. Esta é a economia simples que qualquer camponês pode replicar. Mas para que essa economia prospere, é necessária ordem. Sua fazenda deve ser dividida em 2 mundos: o núcleo genético, e a zona de produção. O núcleo é a sua fábrica de DNA, onde vivem as linhagens puras. Eles não podem ser tocados, vendidos ou usados para engorda. Eles são sagrados. Eles representam sua independência. Nesta seção, deve haver as condições mais limpas: ventilação constante, acesso limitado. Cada ave ali tem um número, não um nome. Você monitora o peso, a postura, o formato do ovo, a casca. Este é o seu banco de dados, não em um computador, mas na célula da vida. A zona de produção é o campo de batalha. Aqui, tudo está sujeito ao resultado. Apenas uma coisa é importante aqui: velocidade de giro. As aves vivem aqui por no máximo 2 meses, depois vão para o mercado. Toda a organização é projetada para o fluxo: ração, água, temperatura, luz. Você mede, você controla, você mantém um registro. Você não pode ser sentimental aqui. A disciplina aqui é militar. O sucesso é o ritmo. Muitos dirão: isso soa rigoroso demais. Mas pense em quem você quer ser: um romântico alimentando galinhas por prazer, ou um proprietário que alimenta sua família e fornece empregos para os vizinhos? No Oriente dizem: onde não há disciplina, não há colheita. Um galinheiro não é lugar para o acaso. Até a água deve estar correta. Nem fria nem quente, limpa, com um pH em torno de 7. É fácil verificar. Coloque um pedaço de limão nela. Se borbulhar, está muito ácida. E cada pequeno detalhe é um passo em direção ao lucro. Agora vamos falar sobre o que torna o seu produto único: a qualidade da carne e dos ovos. Os clientes não acreditam mais em rótulos. Eles acreditam no cheiro, no sabor e na consistência. Com um híbrido caseiro, a carne é firme, as fibras são elásticas e o caldo se transforma em gelatina após esfriar. Este é um sinal de colágeno real. E o colágeno é o seu marketing. Mostre ao seu cliente como o seu caldo fica âmbar, como a gema mantém sua forma na frigideira. Isso não é propaganda, é prova. E lembre-se, você não está competindo com o supermercado. Você é uma alternativa. Seu produto não é barato, ele é honesto. As pessoas estão dispostas a pagar mais se virem um sistema, não aleatoriedade. E é aqui que começa o branding de aldeia. Você não precisa de um letreiro de neon. Você precisa de uma história. Mostre como você cria suas aves. Grave um vídeo de galinhas caminhando na grama, de crianças colhendo ovos. Escreva na caixa não eco, mas direto do meu quintal, sem intermediários. Dê ao seu projeto um nome que não seja inventado, mas enraizado: ovo de Podgornoye, galinha do campo, aldeia do galo. Deixe o cliente sentir que por trás de cada ovo existe uma pessoa, não um algoritmo. Esta é a propaganda mais poderosa. E agora uma palavra sobre a ciência. Muitos subestimam o quão bioquimicamente precisos são os métodos de aldeia. Quando uma ave vive sob luz natural, ela produz melatonina, que regula seu ciclo de sono e a postura de ovos. Quando ela come grama e cinzas, obtém microelementos: zinco, selênio, magnésio. Tudo isso afeta diretamente o sabor do ovo e sua vida útil. Ovos de supermercado estragam em uma semana, enquanto ovos de aldeia duram 1 mês sem refrigeração. Por quê? Porque bactérias vivem em suas cascas, criando uma película protetora, um antisséptico natural. E os ovos de fábrica são lavados, matando esta armadura, e então devem ser armazenados a 4 graus positivos. A natureza não pode ser enganada, mas pode ser compreendida. Agora você vê. Tudo o que é genial já foi inventado. Apenas foi escondido sob camadas de publicidade, certificados e produtos químicos. Mas se você trouxer este conhecimento de volta para o seu quintal, ganhará não apenas renda, mas também autonomia.
Você não perguntará mais quanto custa um saco de ração composta. Você calculará quanta massa verde você cultivou. Você não terá medo de uma queda de energia na incubadora. Você terá uma galinha choca, o melhor sistema automático do mundo. E a filosofia final do ciclo. Uma fazenda real vive em um ciclo, como a própria terra. A ave dá um ovo, o ovo da vida. A cama torna-se fertilizante. O fertilizante torna-se grão. O grão torna-se ração novamente. Este ciclo fechado é uma fórmula de sobrevivência, comprovada por gerações. Quando você entra neste ritmo, sente que a agricultura deixa de ser trabalho e torna-se uma extensão de si mesmo. É assim que nasce uma nova revolução agrária. Não nas megacidades e não nos laboratórios, mas nos quintais onde cheira a fumaça, pão e liberdade. Isso não é um protesto, é um retorno ao bom senso. Se este repositório despertou em você o desejo de agir, não demore. Pegue um caderno, faça um plano para a temporada, calcule a ração, marque as datas, selecione as melhores poedeiras, encontre um bom galo e comece. Em 2 meses, você terá não apenas carne e ovos, você terá a prova de que a autonomia é possível. Se esta história mudou sua visão sobre o familiar quintal rural e seus habitantes, não deixe de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Continuamos a desenterrar o conhecimento e a história que as corporações tentaram enterrar sob camadas de marketing. Semeie as sementes de sua independência conosco. O próximo repositório de sabedoria abrirá muito em breve.